Pessoal, o objetivo dessa apresentação, vocês entendam aí o que é governança de dados, palestra, uma apresentação completa, conceito relativo à governança de dados. Bem, para começo de conversa, essa figura aqui, ela mostra um cenário muito comum que a gente encontra nas organizações. Então veja, o primeiro problema que a gente detecta aqui é vários silos isolados. Ou seja, eu tenho bases de dados espalhadas por toda a organização. Eu tenho um problema aqui, claro, de arquitetura. É muito comum. A gente vai adquirindo sistemas, vai instalando, inclusive a questão da Shadow TI, então a gente tem bases de dados que a própria TI não conhece. Então esse é um cenário típico. Então fica aí o desafio. Onde está o meu dado? Se eu for buscar, por exemplo, compliance com LGPD e eu precisar saber onde é que tem dados aqui particulares, será que eu tenho condições de dizer exatamente onde esses dados estão? Então, o desafio da governança de dados já começa por aqui. Cenário que a gente encontra um grande número de organizações. Mas por que hoje a gente fala tanto em governança de dados? Existem pelo menos dois catalisadores. O primeiro é o próprio uso intenso dos dados. Eu coloquei uma imagem aqui, cat, e a gente instalava um sistema operacional, né? Ou quase sistema operacional. Na verdade era o DOS, mas aqui a gente tinha algum conjunto de disco para instalar aí 3.11. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, criança, a gente fazia o maior esforço a sobrar espaço no HD. Compactava os jogos, né? Apagava arquivos do Windows que a gente entendia que não era necessário, tudo para sobrar espaço. Mas veja que ao longo dos anos houve uma explosão da criação de dados. Pode perceber uma curva aí, é um crescimento exponencial, e a tendência é que cada vez mais a gente tenha que lidar com uma quantidade enorme de dados. Hoje a gente já vê o uso da inteligência artificial para nos apoiar nesse desafio, mas esse é o primeiro catalisador. O uso intenso de dados, ele faz com que cada vez mais a governança de dados tenha ganhado importância. Um outro aspecto é o aspecto da regulação. Coloquei aqui uma imagem da LGPD. Então, esse é um fator importante porque ele é um fator impulsionador. Muitas vezes, na organização, você pode não ter patrocínio para implementar a governança de dados, digamos, pelo amor, né? Então, a própria tecnologia, o próprio uso dos dados nos levam à necessidade de uma governança de dados, mas pode ser pelo fator da regulação, pela dor, né? Então, a gente precisa obedecer à legislação. Então, temos pelo menos esses dois grandes motivadores que têm impulsionado, né, o estudo, a disseminação, a necessidade de ter governança de dados. Já que a gente vai falar de governança de dados, a gente precisa entender dois conceitos: o que é governança e o que são dados, e depois unir esses conceitos. Quando a gente pensa em governança, essa palavra, né, ela vem de governo, né? Coloquei do dicionário. Então, quando a gente está pensando em governo, se pensar na esfera política, o governo vai estabelecer políticas, diretrizes para governar o próprio Estado. Mas quem executa é a administração pública. Então, aqui já é um ponto importante. Que a gente consiga diferenciar o que é governança do que é gestão. Quando a gente está falando de governança, a gente está falando no nível mais alto, espécie de função, direção, de supervisão. Eu vou definir quais são as regras, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. Essas regras, elas podem estar definidas em uma política, e além disso, além de regras estritas, eu posso ter princípios. Os princípios são úteis porque na falta de regras, você acaba
recorrendo a um determinado princípio. Então, na dúvida, a última instância a ser observada é um determinado princípio. Mas a governança não basta eu estabelecer essas políticas, esses princípios. Eu preciso monitorar se de fato a direção que eu defini, e aí a gente pode imaginar a governança com GPS, estou apontando para onde eu quero ir, se de fato eu estou alcançando esse objetivo. Então, eu preciso monitorar, eu preciso ver se as pessoas estão aplicando as políticas, as regras definidas na minha governança. Então, eu vou ter aí papel de conformidade, compliance. Eu vou precisar verificar se o que eu defini nas minhas políticas, elas de fato estão sendo seguidas na minha organização. A gente vai ver mais à frente que além dessa visão da governança, nesse sentido de estabelecer políticas e ter essa visão de policiamento, a gente vai pensar hoje em uma governança de dados mais ativa. Já já fala sobre isso. Bem, a outra peça desse quebra-cabeça são os dados. E aí a primeira pergunta, dado ou informação? No final das contas, eles vão ter, para fins práticos, a mesma aplicação. Muitas vezes, o que é entendido na prática como dado ou informação, né, pode assumir papéis diferentes. Então, algo que é informação em determinado contexto pode ser um dado, uma entrada, né, para um outro processo. Mas, de maneira formal, para organizar esse tema, a gente tem essa pirâmide chamada DIKW, iniciais de data, informação, conhecimento e sabedoria, e ela mostra que à medida que a gente sobe nessa pirâmide, tem dois fenômenos. Um é que a gente diminui a quantidade, então eu tenho menos informação do dado, menos conhecimento que informação, e sabedoria menos que conhecimento. Mas o valor, ele vai aumentando. Então eu tenho uma relação de quantidade e qualidade. Então na minha base, eu tenho uma grande quantidade de dados, uma qualidade baixa no sentido, né, de informação que eu posso extrair dali. Então a gente pode dizer que os dados é um fato, é ainda uma informação bruta que não foi tratada. Antes disso, inclusive, a gente poderia definir ali na base da pirâmide, eu tenho sinais. Então, antes mesmo de virar dado, de virar um bit dentro de um sistema digital, eu tenho um sistema que captura sinais. Por exemplo, poderia ter medições temperatura espalhadas por diferentes estados, ou a quantidade de chuva nos estados. Depois isso entra no sistema digital, vira o dado em si. Esse dado será processado, por exemplo, sofrerá alguma operação estatística, vou calcular uma média, uma moda, a mediana, e a partir daí eu gero um relatório. Então, quando eu gero um relatório, eu tenho a minha informação. E a informação, ela será de base servirá de base para tomar decisão. Então, o conhecimento, tipicamente a gente diz que o conhecimento, existe definições diferentes, mas uma delas é que o conhecimento é algo inerente ao ser humano, não está na máquina. Então, à medida que eu subo nessa pirâmide, fica mais difícil para o algoritmo alcançar esses níveis superiores. Até o humano, com base naquele relatório, ele toma uma decisão. Então, no final das contas, vamos usar as máquinas, os algoritmos, para auxiliar a gente em um processo de tomada de decisão. Isso, inclusive, é chamado de data-driven. Né? Eu tenho uma organização orientada, dirigida por dados. Vai ver um conceito até mais amplo do que esse já já. Mas essa é a ideia. A verdade é que há muita discussão sobre esses conceitos, existem várias definições possíveis. Existe um autor, inclusive, que critica, diz que já tem muita confusão para definir o que é dado ou informação, e não precisaria desses níveis aí superiores. Para a gente, dentro da governança de dados, esses conceitos eles poderão ser intercambiados, né? Eles podem ser trocados sem muito problema. Inclusive, algumas políticas elas podem vir descritas como políticas de governança de dados ou políticas de governança da informação. Mas o cerne é que a gente está tratando da mesma coisa. Bem, a gente precisa agora
entender então o que é governança de dados, juntar as duas coisas. Aqui eu trouxe 4 definições, 3 livros, uma definição também dada aqui pelo Google, mas você vai perceber em todas essas definições a gente vai ter um cerne comum. Eu percebo aqui claramente nessas definições que a governança está em um nível mais alto. Então, papel de supervisão. Vou dizer quais são as políticas, quais são os procedimentos, definir a estrutura organizacional, quais são os papéis. Né? E, no fundo, visando garantir uma outra função, que é a função de gerenciamento de dados. E é importante diferenciar, e vai ficar claro, essas duas coisas. Governança e gestão não se confundem. Então, a governança é um elemento para garantir que as várias funções de gerenciamento atendam o seu propósito. Então, no final das contas, a governança é um grande guia, né? É um maestro. Ele que vai direcionar as outras funções de gerenciamento para que elas atinjam, né, o seu objetivo. Veja que nessa segunda definição, ele deixa claro que a própria governança de dados é uma função de gerenciamento. A gente vai ver a mandala do Dama e isso também vai ficar mais claro ainda. A definição do Google é interessante porque ela traz a questão dos princípios. Ele vai dizer que governança de dados é uma abordagem aí baseada em princípios, né, para gerenciar o ciclo de vida desde a aquisição até o descarte dos meus dados. Vou falar também sobre ciclo de vida. Então, esse aqui é um ponto muito importante e central na nossa discussão, que é não confundir governança com gestão. Quando eu estou falando em governança, eu estou falando em avaliar, dirigir, monitorar em um nível alto, né? Um nível estratégico. Já a gestão, a palavra-chave, eu escolheria aqui a palavra executar. Então, a gente está efetivamente gerindo os dados. Estou fazendo um backup, estou analisando as questões de BI, estou preocupado com a modelagem dos meus dados, estou desenhando a minha arquitetura. Então, aqui eu tenho, de fato, a execução. Então, é importante perceber sempre essa diferenciação entre governança e gestão. É claro que os dois conceitos, eles estão ligados e relacionados. Então, veja, não tem sentido eu criar todo um arcabouço de governança, definir políticas, se não há a gestão de fato dos dados. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter uma gestão, mas essa gestão ela pode não estar otimizada ou buscando atingir os objetivos estratégicos, porque me falta a governança. Então, apesar de serem conceitos distintos, apartados nesse nível, eles têm um interrelacionamento. E o que aqui o Dama diz sobre esses dois conceitos? Quando o Dama vai falar sobre gestão de dados, ele traz de novo a questão da execução. Então, eu estou, de fato, fazendo as coisas acontecerem. Já a governança é um exercício de autoridade e controle. Eu vou gerenciar as demais funções. O autor, né, o John Ladley, ele também deixa claro isso nesse modelo chamado governança em V. O que esse modelo destaca? Destaca claramente a separação entre governança e gerenciamento de dados. Lembrando que a governança pode ser entendida como uma função de gerenciamento. Mas veja que nesse modelo em V, de um lado eu tenho a governança, que vai garantir que a informação está sendo gerenciada de forma apropriada, e do outro lado eu tenho efetivamente o meu gerenciamento de dados. Então são coisas distintas também mencionadas nesse modelo. O Dama também faz esse alerta. Veja que de um lado eu tenho a supervisão feita pela governança de dados, garantindo que eu tenho gerenciamento de dados, mas do outro lado eu tenho a gestão, o gerenciamento de dados efetivo. Coisas paradas, conceitos distintos. E essa figura
ela traz, deixa claro ainda mais, traz esse relacionamento. Então, o Dama ele vai colocar as funções de gerenciamento de dados, as funções de gestão de dados. E uma dessas funções é a governança de dados. É muito comum confundir essas coisas. Por vezes, podemos falar em governança de dados, mas na verdade a gente está falando, né, de gestão de dados. E por vezes esquecemos que a governança de dados é apenas um elemento, é apenas uma das funções que compõe, né, a gestão de dados em sentido mais amplo. Então, eu vou ter todas essas disciplinas, vou tratar da qualidade dos dados, da arquitetura, da parte de modelagem, da parte de armazenamento, a segurança dos meus dados, como é que eu integro esses dados, como é que eu trabalho com a interoperabilidade, né? Como, por exemplo, duas instituições vão conseguir trocar dados, minha parte de gerenciamento de conteúdo, né? Aqui a gente vai ter muitos dados não estruturados, gerenciamento dos meus dados mestres, dados de referência, a parte de BI, o gerenciamento de metadados. Então, todas essas são disciplinas da gestão de dados. E uma delas é a governança de dados, que fica no centro, porque ela tem esse papel de coordenar as demais, supervisionar as demais, para que elas atinjam o seu objetivo. Bem, agora que a gente já conversou sobre governança de dados, vamos voltar um pouquinho, né, e falar um pouquinho mais sobre os dados. Esse cara aí, o Hambi, ele tem uma frase famosa onde ele afirmou que os dados são o novo petróleo. E a metáfora, né, que é a analogia, ela é pertinente em vários aspectos. Então, o seu dado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser trabalhado. Igual o petróleo. Né? Então, o petróleo você vai tirar lá, né, do subsolo, mas ele vai ter que ir para uma refinaria para se transformar em gasolina, né, etc. E tal. Mas aqui com os dados ocorre algo análogo. Eu preciso fazer esse tratamento dos meus dados. E aqui também tem uma reportagem da The Economist que fala que o recurso aí mais valioso são dados. Então, eu faço até uma brincadeira, né, uma pergunta. O que é que você preferia? Ser expulso de todas as Big Techs, poder acessar nada das 8 maiores Big Techs do mundo ou ser expulso de 8 países? Provavelmente, uma escolha melhor seria ser expulso de 8 países, porque você ainda teria muito mais opções. Já se você for expulso ou expulsar as 8 Big Techs do seu país, talvez você não tenha outras opções para determinados serviços. Bem, um conceito interessante aí é esse conceito aí, Dark Data. Então, o que que acontece? Nós estamos produzindo muitos dados. Muitas vezes, e aí a questão novamente, né, do tesouro escondido, a gente acaba não usando esses dados. Temos dados, temos dados que poderiam gerar valor, mas eles estão ocultos, não são utilizados. São dados redundantes, dados obsoletos. Então, isso aí a gente chama Dark Data. E aí a governança, ela vem para combater isso, né? Para que de fato você consiga utilizar os dados, entendido agora como um ativo. Dado gera valor, né? Valor econômico. Bem, dentro de dados, é importante a gente entender essa classificação geral dos dados. Então, os meus dados eles podem ser de 3 tipos e cada um pode demandar um ciclo de vida diferente, um tratamento diferente. Mas eu posso classificar os meus dados em 3 grandes tipos. Os dados estruturados são dados que estão no meu banco de dados. Eles são estruturados porque eu conheço previamente a estrutura dos meus dados. Eu tenho um esquema no meu banco de dados, sei exatamente o que vai ter em cada coluna ali na tabela e ele foi projetado. Eu tenho isso documentado e está internamente ao meu banco. Além disso, se eu quiser, né, eu posso exportar isso para um outro local, porque eu conheço a estrutura desse banco. No outro extremo, eu tenho o que são os dados não estruturados. E esses dados são a maioria. São, basicamente, tudo que não está no banco de dados. São os arquivos que a gente encontra no sistema de arquivos.
um arquivo no Word, uma imagem, um vídeo, isso é dado não estruturado. Não porque ele não tem uma estrutura interna, eles possuem estrutura interna. Mas essa estrutura, ela é acessível pelo próprio programa. Então, se eu quiser abrir, por exemplo, um arquivo no Word, eu preciso conhecer a estrutura daquele documento. Muitas vezes, essa estrutura não é pública. E para cada tipo de arquivo, eu teria que desenvolver um algoritmo, um software específico para abrir mais um tipo de arquivo. No meio do caminho, a gente tem dados semi-estruturados, onde, além do próprio dado, eu tenho um metadado. Como exemplo aqui uma nota fiscal. Então, aqui, além do dado, eu tenho tags que identificam o que é aquele dado. Então, isso me serve e traz algumas vantagens. Por exemplo, se eu vou trabalhar com dados abertos. Um dos objetivos da minha organização é possuir dados abertos. O ideal é que esses dados eles possam ser lidos por máquina. Então, imagine que eu tenho um portal da transparência que vai publicar despesas do governo ou o salário dos servidores. É uma quantidade muito grande de informação. Se eu disponibilizar isso em um PDF, é muito complicado para que, por exemplo, uma organização pudesse utilizar esses dados. Então, esse tipo de projeto, mais ideal seria você utilizar, por exemplo, a abordagem de dados semi-estruturados. Outro aspecto importante que a gente precisa definir quando está pensando em dados é o ciclo de vida dos dados. O ciclo de vida traz justamente essa ideia de nascimento e morte, ou seja, desde a coleta, desde a captura do dado até os seus descartes. Existem diferentes ciclos de dados, coloquei alguns exemplos aqui. Tem ali um ciclo de dados Harvard, aqui embaixo de uma outra escola americana, e aqui à direita eu coloquei um professor da Unesp. Veja que eu tenho algumas fases, né? Coleta, armazenamento, recuperação, descarte. Esse dado pode ir para um novo ciclo de vida, mas o interessante nesse modelo é que esse autor colocou alguns pilares, ou seja, em cada fase do ciclo de vida, eu tenho que pensar em algumas coisas. Durante a coleta, a privacidade está sendo respeitada? A integração, será que a forma que eu estou coletando, ela vai permitir uma melhor ou uma pior integração? Já pensando no relacionamento com outras fases. A qualidade de dados, os direitos autorais. E aqui a gente destaca um pilar colocado nesse artigo em 2016 e a LGPD só apareceu em 2018. Então, em 2016 já se falava de um uso ético dos dados. O DAMA também fala sobre isso, sobre a ética no uso dos dados. E hoje a gente tem a regulação, a LGPD, que vai tratar desse ponto e é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Também fala sobre a questão da disseminação, né? Como esse dado vai ser usado pela organização e como esse dado vai ser preservado. Então tem que estar olhando esses pilares durante todo o meu ciclo de vida. Aqui também, só mais um exemplo, seria o ciclo de vida do Dama. Então você deve construir o seu ciclo de vida de acordo com suas necessidades. Inclusive, dados diferentes podem demandar ciclo de vidas diferente. Um conceito também relacionado aqui, importante, é o que a gente chama de letramento de dados e fluência em dados. Então, a governança de dados, um dos objetivos é promover esse letramento em dados. Então, o letramento é análogo à alfabetização, o primeiro passo. Né? Você está aprendendo ali a ler e escrever, né? A analogia seria essa. Então, a pessoa tem que conseguir trabalhar com os dados, analisar, argumentar em cima de com uma base de dados. Então, isso seria a alfabetização. Existe um nível mais avançado que chama de fluência de dados. Então, a pessoa ela é fluente em dados quando ela não só entende dados e suas implicações, mas ela consegue trabalhar com problemas aí mais complexos. Uma pessoa que entende de estatística, já usa o Power BI em um nível mais avançado, a gente consegue diferenciar esses dois níveis. Mas o primeiro passo é trazer a organização para esse nível de letramento de dados. Bem, outro conceito relacionado é o data driven.
ter uma organização orientada a dados. E o que seria esse conceito, né, de orientação a dados, ou né, dirigida, uma organização dirigida por dados, ou um informado utilizando a informação baseada em dados? São dois conceitos distintos. Quando eu penso no data-driven, o dado é a minha única fonte. É um passo importante, por quê? Porque eu começo a ter decisões, tomar decisões objetivas, baseadas em dados, e é onde a gente quer chegar. Mas existe um conceito que vai além, é quando eu tenho uma organização, né, informada pelos dados. Nesse caso, os dados não são a única fonte da minha tomada de decisão. O cenário é considerado. Então a gente vê que é um passo a mais. Então essa é um exemplo que eu trouxe aqui, a série aqui The Office. Então, a gente tem uma cena lá que tem Dwight, né? E eles estão aqui, eles estão seguindo o GPS, né? E o Michael fala, Dwight, né? O GPS está dizendo para a gente dobrar à direita. Só que à direita existia um lago. E o Michael continua em direção ao lago, mesmo vendo o lago à frente e repetindo, né? The machine knows. A máquina sabe, né? O GPS não vai errar. E o Dwight, não, mas tem um lago, mas tem um lago. Então, se você for simplesmente data-driven, você pode cair em algumas armadilhas como essa. Então, esse outro conceito é um conceito mais amplo, mais interessante. O jargão no dia a dia é muito mais comum a gente ouvir, né, o conceito data-driven, mas fica aí a informação. Você pode ter um conceito mais amplo, em que além dos dados, você considera o contexto da situação. Esse quadro aqui é um quadro é e não é, do livro aí do Lopes Rego, e ele vai dizer o que é governança e o que não é governança. Já viu bastante o que é a governança, né? A ideia de supervisão, maestro, de organizar as demais funções. Mas é importante a gente ver o lado do que não é. Então, o primeiro ponto ali é que governança de dados não é focada somente em compliance. E já vou puxar aqui para baixo, né? Não é a estrutura responsável por implementar a adequação à LGPD. Por quê? Porque a governança de dados está em um nível mais alto. Inclusive, existe um conceito que seria o de governança de privacidade. Poderia fazer parte da governança de dados, mas não se confunda. É muito comum a gente ainda ver essa confusão. Muita gente associando governança de dados a essa governança de privacidade. Sim, a parte do compliance ele é importante, mas governança de dados tem um sentido muito mais amplo. Também não é responsável pela execução direta das atividades relacionadas com os dados. Por quê? Porque isso é função da gestão. Né? Ela não é a área responsável, por exemplo, por manter atualizado um catálogo de dados. Isso fica na parte da... E o que é que a governança de dados faz, propriamente dito? Então, eu vou criar a estratégia dos meus dados, posso propor uma metodologia de governança, vou estabelecer diretrizes, vou apoiar aí para identificar quem são os meus gestores de dados, como é que eu faço essa gestão de aquisição de dados externos, apoio o levantamento e definição de termos de negócio, por aí vai. Eu tenho sempre essa visão, eu tenho que ter essa visão, uma visão sempre mais ampla, efetivamente, de governança. O que a governança não faz? Não vai conceder acesso a banco de dados, não vai ficar corrigindo o cadastro de banco de dados, não vai fazer questões de ETL, não vai gerir banco de dados. Tudo isso aqui é função da gestão. Outro ponto importante que a gente precisa destacar é essa diferença entre governança de dados e privacidade. São conceitos diferentes. Ponto. Então, quando a gente está falando de governança de dados, aí sim eu estou falando da LGPD. Muitas vezes se confunde isso. Quer se fazer parecer que LGPD e governança de dados são sinônimos. Inclusive, para mostrar uma legislação, um decreto, onde ele trata basicamente do compartilhamento dos dados, com essa preocupação na proteção de dados,
Mas a norma fala, né, trata como se fosse governança de dados. Mas ela está olhando somente o único aspecto da governança. A visão, governança de dados é muito mais do que privacidade. Então, deixando aqui a entender que não é importante. Importantíssimo, governança e privacidade. No escopo de governança de dados, ela é apenas um elemento, uma peça desse quebra-cabeça. Uma outra coisa importante perceber é onde está a governança de dados. Veja, dependendo da maturidade da organização, você pode imaginar e pode começar assim, que a governança de dados estaria dentro da governança de TI. Então, no primeiro nível, teria a governança corporativa, alinhada ela à governança de TI e internamente a governança de dados. Só que essa não é a melhor visão. O que se entende é que a governança de dados é algo estratégico, é algo de toda a organização. Ela está ali lado a lado com a governança de TI, pode ter interação, a parte de implementar a gestão efetivamente vai passar por tecnologia, então a gente vai precisar do suporte da TI, mas a governança de dados ela tem que ser entendida como algo mais amplo, algo da organização, algo corporativo. Aqui também, trazendo essa mesma ideia, livro aí do Barbieri, de novo essa visão. Eu tenho a governança corporativa e abaixo dela a governança de dados e também a governança ali TI, e não a governança de dados internamente à área de TI. Uma coisa que eu comentei para vocês, e aí é trazido aqui pelo Lopes Rego, que você, no primeiro momento, a gente pode pensar governança de dados é isso, estabelecer políticas, diretrizes, cobrar essas diretrizes. Mas o que se tem hoje é que a governança de dados deve dar um passo a mais. Ela deve entrar, né, ser mais atuante para que efetivamente as coisas aconteçam. Não adianta você criar um documento estático, né, publicar esse documento e esse documento, né, ser esquecido. Então você simplesmente criou uma burocracia a mais, né, numa tentativa de implementar a governança, mas efetivamente você não tem a governança. E aí ele faz essa analogia de três poderes, né? O governo tem três poderes. Então, de fato, em um momento vamos definir políticas, padrões e processos, mas temos que atuar de forma que essas políticas, esses padrões, esses processos, eles sejam executados. E também, né, eu tenho que ter alguém que vai tomar decisões relacionadas aos dados na minha organização. Então, por exemplo, comitês, conselhos, governança de dados. Então, eu teria essas três funções, essa analogia de legislativo, executivo e judiciário. Então, talvez a visão mais primária é essa de legislar, né, de criar políticas, padrões e processos. Mas eu também preciso tanto da execução como também de uma estrutura capaz de tomar decisões importantes. Um exemplo bem simples com a política dos dados em nuvem, né? O que é que poderá ir para a nuvem ou não? Então alguém vai ter que decidir isso. Então essa estrutura, ela seria a estrutura aí dando um escopo mais amplo à governança de dados. Bem, aqui o livro do John, ele traz uma coisa aqui muito importante, que é que a gente perceba uma diferenciação entre a própria maturidade da gestão de dados com a maturidade da governança. Então, a gente tem 4 estágios relacionados à governança, ou seja, estou aprendendo a governar. Se fosse uma avaliação de maturidade somente desse aspecto da aprendizagem relacionado à governança. Tá? A gente teria ali no primeiro nível, né? Você repete, mas não entende, né? Depois começa a ter um entendimento, depois uma aplicação. E no último nível, eu teria uma correlação, ou seja,
a organização começa a aplicar os conceitos de forma criativa para situações mais complexas. A ideia é que eu tenho estágios também na minha governança. Do outro lado, eu tenho um modelo de maturidade, e aí a gente não pode confundir, sempre ter em mente isso, gestão e governança. Agora eu tenho um modelo de maturidade que vai se aplicar para cada uma daquelas funções que a gente viu no Dama. Então, por exemplo, para a parte de armazenamento, qual é a minha maturidade? É inicial? Ela já está otimizada? É repetível? Para a parte de BI, qual é a minha maturidade? Inclusive, na visão do Dama, a governança seria uma outra função de gerenciamento, que também seria avaliado nesses níveis. Então, muitas vezes, a gente fala de maneira ampla e vou avaliar a maturidade da minha governança. Mas perceba que muitas vezes o que você está avaliando é a maturidade da sua gestão, de cada elemento da minha gestão. E claro, dentro dela teria governança, mas são coisas distintas. De maneira mais ampla, a gente pode falar que você está avaliando sua governança, mas é preciso ter essa clareza do que é que eu estou falando quando eu falo que vou avaliar a governança de dados. Porque, na verdade, a governança de dados é apenas uma das funções. O que você avalia é o todo, são todas as funções desse modelo de maturidade. Tipicamente, você avalia todas as funções de gestão, incluindo a função de governança de dados. Bem, e o Dama, além desses 5 níveis, o Dama apresenta até um nível 0. Também traz uma estrutura aí para você avaliar a maturidade. A gente tem um gráfico aqui, formato de radar. Você tem ali uma avaliação inicial, depois aonde você quer chegar. Essa é a etapa importante quando você está pensando em implementar a sua governança de dados. Existem diferentes propostas para fazer essa avaliação de maturidade. Bem, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que a governança de dados ela não acontece do dia para a noite. É uma jornada, pode levar muitos anos, como é o processo de implementação de qualquer framework. Não sai de uma hora para outra. Um mantra do ITIL, que eu acho que vale aí para qualquer framework, é o seguinte: adotar e adaptar. Então, quando eu olhar para o Dama, eu tenho que ver o que é que faz sentido na minha organização naquele momento, naquele meu momento de maturidade. Ou seja, estou iniciando um processo de governança de dados. Se eu tentar colocar todas as funções, ou regulamentar todas as funções, porque isso é uma coisa importante. O que pode acontecer é que a gestão de dados já pode estar acontecendo, mas isso ainda não está formalizado em um programa de governança. Então, a gente tem que perceber isso como uma jornada. E uma jornada contínua, porque sempre vai caber processo de melhoria. Então, em um determinado momento, a governança de dados pode até ser vista como um projeto. E quando a gente define projeto, porque tem início e fim. Mas depois de atingido um determinado nível de implementação, isso vai virar, se a gente usar o conceito do PMBOK, uma operação. Porque agora é algo contínuo, algo que vai ter que ser melhorado constantemente. Bem, como é que eu implemento? Existem algumas abordagens. Essa aqui é do livro também do Lopes Rego. Qual a ideia aqui? Primeiro passo é deixar bem claro a motivação. Você tem que convencer a alta administração. Você tem que convencer que aquilo gera valor, né? Esse passo é muito comum. Diferentes livros falam desse passo com outros nomes. Uma das formas de você fazer isso é você criar um business case. Você vai mostrar para a organização o valor que será entregue com a implementação da governança de dados. Bem, feito isso, eu preciso fazer uma avaliação, porque eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, eu preciso fazer essa avaliação de maturidade. Feito isso, efetivamente eu começo a estruturação da minha governança de dados. Então, início da operação do programa de governança de dados. Perceba ali que é um processo interativo.
Então, tem a estrutura e tem um passo de melhoria, até que eu consiga implementar por completo o meu programa de governança. Essa etapa de estruturação é uma etapa cíclica. Uma vez que eu implementei, eu ainda teria um ciclo ali que ele chama de ciclo positivo. As mudanças, as melhorias, elas ainda continuam. Então, essas seriam as etapas propostas aí por esse autor. Beleza. Mas existe uma outra abordagem, que é a do John. O que ele vai falar? Eu vou ter essas etapas. A primeira etapa é o escopo e iniciação. Essa etapa é muito parecida com a ideia de projeto. Então, conhece o PMBOK, uma das coisas que você tem que ter é o gerenciamento do escopo, né? Dizer o que é que você vai entregar, o que é escopo, o que é não escopo, inclusive. É a etapa de iniciação. Você tem que ali mapear as partes interessadas, saber quem é responsável ali pelo projeto. Então, essa é a primeira etapa. Definir claramente o meu escopo desse meu programa aí de governança de dados e a iniciação. Depois a gente vem para a etapa de avaliação. Então, veja que tem uma semelhança ali. Eu vou entender qual é a minha maturidade atual em relação aos dados. Na sequência, eu tenho uma fase de visão, né? Algumas pessoas podem entender que essa fase de visão ela é desnecessária, mas o autor entende que é importante você demonstrar às partes interessadas o que é que significa a governança de dados para a organização, trazer clareza para a alta administração. Na seguida e alinhado a isso, você vai mostrar que o seu projeto de governança de dados te traz valor, inclusive valor financeiro. A próxima etapa seria esse alinhamento e a demonstração de valor da minha governança de dados. Aí sim, feito isso, a gente vai projetar a nossa governança de dados. Ele chama essa etapa aí design funcional. Então aqui eu vou definir, né, eu vou ter como resultado os princípios, as políticas, desenhar os processos nessa etapa de projeto. Na sequência, eu tenho o projeto, mas do próprio framework de governança. Então, essa figurinha aqui, ó, ela vai mostrar de novo aquela nossa governança em V. Então, do lado esquerdo, eu tenho a minha governança de dados, eu tenho órgãos ali que eu chamo de órgãos de fiscalização ou estruturas de apoio. E do lado direito, lembra, a governança de V, o que a gente tem é a gestão. Então, eu já estou falando ali no PMO, já estou falando de projeto, e no final das contas, do gerenciamento ali da informação, do gerenciamento de dados. A governança de dados estaria do lado esquerdo, né? Com essas estruturas aí, ou órgãos de fiscalização, para verificar se realmente aquelas políticas que a gente definiu estão sendo obedecidas. E a gente pode ter diferentes nomes, pode variar com a organização. De maneira geral, posso ter um conselho que está no nível mais alto, eu posso ter ainda um conselho executivo, às vezes esse conselho executivo é chamado de comitê, eu posso ter fóruns, mas em outras organizações, as estruturas podem ter outros nomes. Eu posso ter uma comissão, posso ter um núcleo, né? Posso até ter um grupo de trabalho. Mas são estruturas de apoio para que eu verifique se de fato a governança de dados ela está sendo aplicada, ela está atingindo objetivos, ela está sendo seguida. Na sequência, a gente teria um roadmap, né? Um roteiro aí. Então a equipe vai definir, né, aonde a gente quer chegar. Quais são os eventos que vão levar a minha organização de um estado sem governança, não governado, para um estado efetivamente governado em relação aos dados, né? Então aqui o autor vai falar que a gente cria um plano tático. Bem, feito isso, a gente precisa implantar esse plano, né, que a gente definiu e depois sustentar. Então, depois que foi totalmente internalizada, ela precisa ser sustentada. E aqui o autor quer deixar claro que isso pode levar anos. Então, o processo de governança de dados não é um processo
trivial, imediato, que acontece do dia para a noite. Pode levar aí alguns anos para você efetivamente plantar e sustentar a sua governança de dados. Bem, a gente vai falar também agora sobre os principais papéis que a gente encontra em uma governança de dados. Então a gente tem o CDO, que é um cargo aí do C-level. Nos órgãos públicos, né, talvez a gente nem encontre esse tipo de estrutura. Então, essa estrutura comum de empresa. Algumas organizações podem ter, né, essa estrutura de C-level, né, esses cargos C-level. Então, um cargo nesse nível aí seria o CDO. Então, ele vai ser um nível executivo, é um diretor, né, um superintendente, cara em um nível executivo. Outro papel comum é o chamado de Data Owner, né? Eu posso traduzir como curador de dados, gestor de dados. E ali embaixo já aviso Data Steward, também a gente traduz como curador, gestor. Mas o que seria esse Data Owner? Na visão do Lopes Rego, ele é um cara que representa a empresa, né? Aqueles dados, ele é representante tanto da visão interna como da visão externa. Ele é esse representante formal. Isso já é diferente do Data Steward. Também a gente pode traduzir como gestor e curador de dados. E aí eu tenho diferentes tipos aí de curadores de dados. Eu posso ter um gestor de dados em negócio, que aí ele já está no nível, né, gerente, mas veja que ainda é um nível gerencial. Então ele vai se preocupar com os interesses da área de negócio. Eu também posso ter cara mais técnico. Lembre, vou ter ali que lidar com a gestão de dados. Então, um especialista em alguma área de gestão de dados, esse é um líder mais técnico. E eu posso ter também um consultor de governança de dados. Esse cara pode ser alguém externo da empresa, da organização, e tem essa expertise aí, teoria em governança de dados. Ele vai ser responsável por propor, implementar e facilitar essa adoção da governança de dados na organização. Aqui no livro do John, a gente também encontra os stewards. E aí ele mostra que eu posso ter esses curadores em diferentes níveis. Eu posso ter cara no nível executivo, ele vai estar responsável pela aprovação aí dos princípios, das políticas, vai monitorar as questões aí da informação, né, os relatórios. Já no segundo nível tem um gerente, esse gerente aí já vai entender algo mais específico sobre o uso da informação, está no nível tático. E eu tenho também alguém custodiando os meus dados no nível operacional. Bem, outro elemento da nossa governança de dados comum, agora em termos de estrutura, né, na estrutura organizacional, é a gente ter um escritório de governança de dados. Então, o escritório de governança de dados vai apoiar a governança de dados, a execução da governança de dados na organização. Eles vão atuar aí como facilitadores e vão suportar as atividades de gestão de dados e tomadas de decisão. Eu posso ter três níveis: um nível estratégico, um nível operacional e algo híbrido. Começa operacional, depois se torna estratégico. Para o autor, Lopes Rego aqui, esse EGD estratégico ele seria o modelo ideal. É um modelo com poucas pessoas, ele sugere no máximo 4 pessoas. Ele faz essa relação entre o nível estratégico, né, e o nível operacional. Então ele faz esse meio de campo. Então vou levar para o meu comitê as informações para eles tomarem as decisões. Já no nível operacional, isso no comitê executivo ali mais alto. O EGD operacional, ele se reporta a um comitê tático, já se reporta a um comitê ali, nível organizacional mais baixo. Aqui tem um quadro comparativo entre esses três tipos de escritório de governança de dados. Então, estratégico vai atuar junto aos conselhos dos comitês, o operacional vai estar mais próximo ali da equipe de dados, tem poucos profissionais, estratégico, ele efetivamente não toma decisão, mas passa os insumos
para que as decisões sejam tomadas ali nos conselhos, né? E ele está ligado à estratégia da empresa. Do outro lado, a gente tem o operacional, vai ser formado por especialista, toma decisões em um nível mais operacional e traz como benefício aí alavancar a gestão dentro da empresa, gestão de dados. Bem, e no meio de campo a gente teria aí modelo híbrido, tá? Bem, finalizando aqui alguns pontos finais, trouxe para vocês o decreto 10.046. Ele fala sobre a governança, mas veja aqui de forma específica no compartilhamento de dados. Muitas vezes a gente entende esse decreto como sendo o decreto de governança, esse na administração pública. Mas veja que aqui a visão ainda é tão importante, mas ainda é uma visão pensando no aspecto da privacidade, no aspecto do compartilhamento de dados. E esse decreto vai falar exatamente sobre isso. Existe um comitê central de governança de dados que envolve, né, diferentes órgãos aí, do Estado. Bem, como última provocação, para a gente pensar, temos a nuvem, né, cada vez mais comum. Então vão surgir questões, claro, como vou fazer a minha governança nuvem? Preocupações como dados estão realmente seguros? O provedor irá cumprir a regulamentação? Qual será a visibilidade e o nível? Ou seja, será que eu consigo aplicar a minha política de governança? Eu tenho os acessos necessários na nuvem para aplicar essa minha. Então, essas são preocupações de falar em governança. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução sobre governança de dados. Estou à disposição. Falar comigo, vou deixar os contatos abaixo do vídeo. Também, né, os comentários aqui. Grande abraço. Até a próxima.